Existem também relatos de softwares que monitoram os acontecimentos de uma cidade e classificam automaticamente as áreas que devem receber mais patrulhamento. É claro que as áreas que são mais patrulhadas têm mais crimes identificados. Então, se essa classificação é mal feita, ela acaba por criar uma situação discriminatória. E essa área que vai ter mais patrulhamento, que vai ter mais crimes identificados, ela vai ser vista pelo software como ainda mais problemática, mais crítica e mais patrulhamento vai ser enviado para lá. Há softwares também que realizam análises de fotos e que tem que classificar as pessoas como masculino e feminino, e se o contexto da foto está dentro de uma cozinha, por exemplo, então esse software tende a classificar mais essas pessoas como do sexo feminino. Há também softwares que eram empregados em câmeras e que não reconheciam a feição asiática, dizendo sempre que as pessoas de origem asiática piscavam na foto. E, por fim, tem a história do robô inteligente da Microsoft, que ele foi liberado para testes e em um único dia se tornou xenófobo e falava muitos absurdos. Recentemente também a gente tem passado por uma série de lançamentos de modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem, né? Por exemplo, ChatGPT, e também há pessoas a todo momento apontando problemas, né, na interação com esses serviços. E o que dizer quando as próprias empresas de tecnologia lucram com a classificação automática feita por algoritmos de classificação? O Facebook, antigo Facebook, hoje Meta, alguns anos atrás, ele oferecia para os anunciantes da plataforma opções para direcionar as propagandas para um determinado público. Esse público podia ter a religião descrita, a etnia ou até mesmo características psicológicas. E num primeiro momento, essa especialização da propaganda pode até parecer benéfica, mas claro que isso começou a ser utilizado de maneira discriminatória, tanto que a empresa aboliu a prática. Essa mesma empresa, depois de uns anos, se envolveu no grande escândalo com a Cambridge Analytica, onde essa empresa de consultoria ela obteve informações de mais de 80 milhões de usuários e usou essas informações para traçar perfis psicológicos das pessoas e manipular a opinião delas. Foi um grande escândalo, esse caso é muito comentado quando se discute privacidade e uso de dados na internet. E aqui nessa disciplina a gente discute esse caso no decorrer do curso. Mais informações vocês podem obter na internet ou assistindo o filme Privacidade Hackeada, que está disponível na Netflix. Todos os casos listados aqui nos fazem pensar como que a gente pode se proteger dessas decisões automatizadas dos algoritmos. Então, como que as mulheres, por exemplo, saberão que estão sendo privadas de conhecer algumas oportunidades de emprego? Ou então, como que eu, como cidadã, vou saber por que o meu crédito no banco foi negado, por que minha adesão ao plano de saúde foi negada? Como que uma comunidade vai saber que está sendo assediada por policiais por causa de decisões feitas por software? Ou então, como uma pessoa que, por exemplo, já cometeu algum crime, pertence a alguma minoria, sabe que está sendo vigiada ou que está sendo perseguida por um algoritmo? É difícil hoje em dia da gente saber o limite das decisões, de que forma que as decisões são tomadas. Para minimizar os impactos que as decisões automatizadas têm na sociedade, alguns estudiosos dizem que é preciso que os algoritmos tenham 3 características. A primeira é que eles sejam justos, e para isso eles devem utilizar dados suficientemente variados que representem muito bem a população, sem perpetuar vieses discriminatórios.
eles também deveriam ser explicáveis, de forma que a saída desses algoritmos possa ser justificada de acordo com as entradas, com as variáveis utilizadas nos dados. E por fim, serem transparentes, ou seja, de código aberto. Na verdade, em relação a esse último item de transparência, pouco se faz, porque esses códigos envolvem muito dos segredos de cada companhia. Para que os algoritmos sejam principalmente justos, é preciso que a equipe seja diversificada em relação a diversas características, tais como etnia, diferenças socioculturais, diferentes formações. Então, uma equipe onde existem psicólogos, cientistas da computação, antropólogos, advogados, vai ser uma equipe que enxerga de maneira muito mais ampla. E as experiências que cada um traz, as vivências que cada um traz, também fazem as soluções serem mais completas, porque cada um enxerga um problema sob a sua ótica, sob a sua perspectiva baseado no que já viveu até então. Então, quanto mais diversificada, quanto mais multidisciplinar for uma equipe, melhor. Então, muitos estudiosos também pregam que é preciso que as companhias de software, que as grandes companhias empreguem mais mulheres, empreguem mais negros, empreguem mais asiáticos, pessoas de minorias, de diversos padrões socioculturais também, para que essa diversidade possa trazer mais benefícios para a empresa e para a sociedade. Os critérios de justiça, explicabilidade e transparência devem existir principalmente em algoritmos que aplicam leis. Na Europa, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê que uma pessoa sujeita a decisões tomadas por algoritmos tem o direito à revisão e explicação dessa decisão por uma pessoa, por um humano. O mesmo ocorre aqui no Brasil desde a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Tá errado, não tem um P no final. A nossa legislação foi inspirada também na legislação europeia. Então, no Brasil também, se você se ver vítima de uma decisão, se você achar que está sendo prejudicado por uma decisão, você também pode pedir ao responsável pelo tratamento dos dados uma revisão da decisão, uma justificativa da decisão tomada pelo algoritmo. Algoritmos também podem mentir. Eu usei esse título engraçado para falar dos deepfake, que é uma técnica de síntese de imagens ou sons humanos baseadas em inteligência artificial, onde existe a combinação de vídeos ou sons pré-existentes em novas mídias para expor pessoas fazendo ou dizendo coisas que nunca aconteceram na realidade. Então, no contexto internacional, já houve atrizes que tiveram o rosto inserido em vídeos pornográficos e esses vídeos viralizaram, expuseram a imagem da pessoa e muitas vezes o vídeo é tão realista que é difícil convencer as pessoas, as pessoas que visualizam de que aquilo é falso. Então causa mesmo um dano à imagem pessoal, por mais que aquela informação seja falsa. Então, esse tipo de técnica é muito utilizado para espalhar fake news nas políticas, né? A gente já viu nas últimas eleições que foram muito utilizados para boatos também na internet. E, infelizmente, já existem algoritmos de IA para detectar essas mídias criadas através do deepfake. Contanto, como eu falei, o dano muitas vezes já foi feito, pode causar mesmo problemas psicológicos na vítima e é difícil contornar o problema. E o que a gente pode fazer para melhorar? A gente pode convencer, ensinar mais cidadania digital para as pessoas, saber mesmo como usar a tecnologia para o bem da população e não para causar problemas. Todos os casos narrados nessa aula podem ser consultados através desses links.